Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor. Exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que vocês aprendam a captar recurso e façam o verdadeiro impacto social. E vamos começar mais um episódio aqui do Mais de Social com o tema: bons hábitos podem aumentar a sua captação de recursos. Isso mesmo. O que tem a ver os bons hábitos com a captação de recursos do projeto social? Uma coisa que as pessoas perguntam normalmente, e às vezes até muitas pessoas perguntam isso: por que realmente eu tenho que mudar os hábitos do projeto? Qual é a diferença? Se eu tenho que mudar ou não tenho? Se vai fazer diferença ou não vai? Isso tudo tem sim muita diferença para a gente. Gente, deixa eu só ver aqui o negocinho que deu ruim aqui. Peraí, cortou aqui. E aí, vai fazer muita diferença, sim, nas nossas vidas. E não somente na nossa vida, no contexto pessoal, mas também dentro do projeto. E aí a questão é, por que tem a ver os hábitos com a captação de recursos e o que vai realmente mudar na minha vida, eu mudando algumas coisas nos meus hábitos para essa captação de recursos? Então, deixa eu dar boa noite aqui. Boa noite, José. Boa noite aqui o pessoal do YouTube que está me vendo, que eu sei que vocês ainda não falaram comigo, mas dá um oi para mim. Boa noite aqui o pessoal do Instagram. E a questão é, por que eu estou falando de bons hábitos, gente, que é muito importante? E porque os hábitos, a gente vai falar de uma boa alimentação, a gente não vai falar nada dessas questões não, de alimentação, de exercício físico, não é isso. Eu estou falando de bons hábitos dentro do projeto mesmo. Quando eu falo sobre captação de recursos, eu gosto sempre de lembrar para vocês que a captação de recursos tem a ver com pessoas, tá, gente? Pessoas que estão ali dando o seu tempo, a sua habilidade, que são os voluntários. Segundo ponto, pessoas que vão estar dando para vocês ali produtos, que podem ser aquela questão de, vou doar uma roupa, vou doar para vocês alimentos, produtos, serviços, ao contexto de pessoas físicas ou pessoas jurídicas que estão dando ali um recurso físico para vocês, ou realmente na questão de um espaço para fazer um evento, ou um serviço, de repente, uma pessoa de contabilidade, uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, são serviços. E como eu disse, espaço físico. E terceiro, o recurso financeiro. E quando a gente fala desses, na verdade, são 3 partes, mas eu gosto de falar que são 4 aí, né? Que são pessoas dando serviço, pessoas produtos, pessoas serviços, e também a questão de espaço físico, e depois vem o dinheiro. E a gente tem que pensar aqui, não é simplesmente a gente pensar em captar e simplesmente falar, eu tenho que captar dinheiro. Tem que captar porque eu tenho que pagar as minhas contas. Isso é um problema que a gente tem. Isso é um hábito ruim dentro do nosso projeto. Como assim, Débora? Um hábito ruim? Gente, quando a gente foca somente no recurso financeiro, a gente esquece dos outros recursos que estão dentro do projeto. Como eu disse, pessoas que são voluntários, pessoas que estão dando ali o espaço físico para fazer uma atividade, ou de repente até uma pessoa que dá o espaço físico para que o projeto possa acontecer realmente. Então aquela questão é, a gente às vezes não tem um reconhecimento. O que é assim, Débora? Como assim o reconhecimento? A gente não reconhece essas questões de que a gente, quando agradece uma pessoa, a gente está reconhecendo essa pessoa, e isso é um hábito que nós temos que ter ali dentro da gente. E aí você pode estar pensando assim, como assim? Por que eu tenho que ficar agradecendo as pessoas? As pessoas não sabem que o projeto social, ele vive de doação. As pessoas não sabem que ela ajudando o projeto social, elas vão poder contribuir cada vez mais e mudar o mundo. Ok, perfeito. Nós sabemos disso. Mas as pessoas têm que entender que nem todos sabem. E claro, as pessoas entendem que isso é verdade, porém as pessoas gostam também de ser reconhecidas. E quando eu falo de hábito, a gente também fala da gente. E como eu disse, a gente não vai falar de alimentação, a gente não vai falar de leitura, a gente não vai falar de esporte. Mas eu vou dar só um exemplo para vocês do nosso dia a dia. Quando a gente fala que eu vou fazer um exercício físico, eu sei que eu acordar de manhã cedo, ir para academia, malhar, é uma coisa legal? Às vezes eu não gosto muito de levantar cedo e ir para academia. Claro que não, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas eu me sinto bem, porque eu sei que eu estando com minha barriguinha de tanquinho, isso faz a diferença e isso enche. Isso enche o meu ego, é verdade, gente, isso enche a minha percepção de que eu estou satisfeita de ter a minha barriguinha de tanquinho, isso me faz bem. E essa é a questão que a gente está falando aqui quando a gente fala em captar recursos. Se eu me sinto bem do jeito que eu faço as coisas dentro do meu projeto, as coisas tendem a ficar cada vez melhor.
A gente diz aqui sempre para vocês sobre a captação de recursos por editais. E uma coisa que eu gosto de botar e bater sempre a tecla aqui para vocês é a relação do porquê que o projeto existe. Se eu não tenho esse hábito de falar para as pessoas o porquê da existência do projeto, eu nunca vou saber o porquê o projeto realmente existe. E na hora de eu falar para um patrocinador sobre o projeto, contar a história do projeto, eu não sei como contar. E isso vai prejudicar a minha captação de recursos. Então, esse é um hábito que a gente tem que ter. Eu lembro que toda vez que as pessoas chegavam no projeto, onde eu trabalhava, o pessoal falava, Débora, você já tem um textinho pronto para falar. Toda vez que alguém chega aqui, você fala o mesmo texto. Gente, não era o mesmo texto. Era o hábito que eu tinha de sempre falar com as pessoas da mesma forma. E aquela questão é ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa atenciosa, ser uma pessoa que vai responder para as pessoas tudo que elas perguntarem, falar todas as informações, que eu falava tudo e mais um pouco ali, para que quando a pessoa fosse perguntar, de certo modo ela ia perguntar uma coisa que ela não tinha entendido. Mas às vezes todas as informações que eu passava, ela não precisava nem mais perguntar nada. Porque isso era um hábito que eu tinha, e que na verdade eu tenho muitas das vezes, era um hábito que eu fui construindo, não em um dia, gente. Foi uma coisa de um processo, que foram 7 anos fazendo a mesma coisa. E eu ia aperfeiçoando o modo de falar com as pessoas. Então, aquela questão da pessoa chegar no projeto, eu já tinha todo o texto pronto. E não era um texto que eu vou fazer um script. Não era um script de, igual a gente recebe ligação, né, de cobrança, ou recebe ligação pedindo para a gente comprar um pacote de dados do celular. Não é isso, porque lá eles têm um scriptzinho de que eles vão falar com todas as pessoas. E ali, quando eles começam a fazer aquele script todo dia, automaticamente eles estão falando sem nem precisar mais ler o script, porque isso criou-se um hábito para aquelas pessoas que trabalham ali. E a mesma questão da gente dentro do projeto. Eu crio esse hábito de chegar e falar para as pessoas, oi, meu nome é Débora, tudo bem? O que eu falo para vocês aqui já é um hábito constante, que às vezes quando eu esqueço, eu volto e, peraí, vou começar de novo, que é quando eu falo com vocês, boa noite, pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira, isso virou um hábito para mim, de eu me apresentar, falar qual é o tema da live, dar boa noite para vocês, fazer perguntas muitas das vezes para vocês aqui, porque é um hábito que eu fui criando com o tempo. E claro que a gente às vezes dá uma derrapada, porque eu esqueço. Mas a questão é um hábito. Como a gente normalmente escova os dentes, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho que escovar os dentes. Às vezes eu esqueço, às vezes, mas é muito difícil eu esquecer. E é isso que a gente tem que colocar dentro do projeto. Criar esse hábito das pessoas chegarem na instituição e você falar o quê? Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. Como você chegou no projeto? Pegar um nome, telefone, e-mail dessas pessoas. Porque virou um hábito de eu sempre pedir esse telefone, nome, e-mail, esses contatos. Por quê? Eu vou criar o hábito de sempre mandar informações para essas pessoas. Porque quem é visto é lembrado. Isso são hábitos que a gente tem que criar dentro do projeto para que aumente a nossa captação de recursos. A gente fala que não precisa disso não, a gente já tem várias coisas. Para que eu vou criar esses hábitos? A gente tem hábitos ruins. E a gente não precisa de hábitos ruins, nós precisamos de hábitos novos. É difícil a gente sair de um hábito. Aquela questão, adoro doce, eu gosto de comer doce, eu tenho hábito de comer doce. E como eu paro de comer doce, Débora? A gente vai parando aos poucos. E quando a gente fala vou parando aos poucos, a gente também tem que mentalizar essa questão de que eu não sou uma pessoa que estou parando de comer doce. Eu sou uma pessoa que não como doce. Eu já internalizei essa questão. E essa internalização, gente, é para vocês quando vão captar recurso. Quando eu vou captar recurso, eu já sei que eu vou captar recurso. Eu já saio de casa já com aquela questão de que eu tenho que chegar naquela empresa e falar com aquela empresa, olhar tudo que está à minha volta, porque eu vou usar alguns pontos como que vão fazer com que essa pessoa se junte, se conecte comigo na hora de fazer o projeto, de eu estar falando para a pessoa como o porquê que eu quero recurso, qual é a minha necessidade, qual é a necessidade do projeto, eu já tenho que me conectar. Então, eu já criei o hábito de chegar, olhar o que tem na minha volta, para que eu possa utilizar aquilo para na hora de eu pedir o recurso para essa pessoa. É um hábito. E a gente tem que pensar nisso. Um hábito é ter projetos prontos dentro da instituição para quando chegar um edital.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse hábito péssimo. Que é o hábito péssimo, Débora? O hábito péssimo é a gente esperar chegar e não a gente procurar os editais antes deles chegarem para a gente. Eu passei para vocês aqui algumas informações em relação ao Prozas. Olha, gente, vai se cadastrar no Prozas. Quem está aqui no Rio de Janeiro se cadastra também. No voluntariado também tem gente de São Paulo no Atados. Quem está aqui no Rio de Janeiro também tem capacidade, tem possibilidade de pegar recursos, também se cadastra no FIA, no PI. Tá entendendo? São coisas que a gente vai pedindo para vocês, porque vai ser mais fácil de vocês captarem o recurso. Tem uma possibilidade, uma probabilidade maior de vocês terem essa captação. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala isso, não é porque o edital chegou um mês antes que você vai passar nesse edital. Não é isso. Mas a gente sabe que quanto mais a gente se prepara para alguma coisa, a maior chance da gente passar é muito grande. Há uma grande possibilidade. A gente está num momento que a gente está aí praticamente, algumas pessoas já voltaram, já retornaram, já estão fazendo as suas atividades normais no dia a dia. Deixa eu dar boa noite aqui para vocês novamente, gente, que estou vendo a gente chegar. Edneli, o José Ivan, Solange, Jorge, Bobó, Eliane, Patrícia, boa noite, gente. Boa noite aqui o José, aqui o Corrente do Bem, Caxias. Boa noite aqui. Gente, dá um oi para mim também, o pessoal aí do YouTube, que é bom. E aquela questão é, qual o hábito que vocês têm? Vocês têm projetos prontos dentro da instituição? É uma pergunta que eu faço para vocês me responderem sim, não, porque vamos interagir aqui. Na hora de chegar um edital para vocês olham o edital e falam, caramba, eu posso participar desse projeto. Vocês têm editais prontos, vocês têm projetos prontos, onde vocês simplesmente vão reescrever aquele projeto dentro do formulário do edital? A gente tem essas questões. Boa noite, Cláudia. Por que a gente tem que perguntar isso? Porque isso é um hábito que a gente cria. Todo começo de ano ou final de ano, que eu gosto sempre de falar de começo e final, a gente tem que criar o hábito de que esse momento a gente tem que pensar o que nós fizemos. Eu não quero captar mais recursos, eu não quero envolver mais as pessoas com o projeto. Como eu estou trabalhando com essas pessoas? Qual o meu relacionamento com essas pessoas? É um hábito que eu tenho que criar. Relacionamento com as pessoas. Eu não posso simplesmente ficar pedindo nas redes sociais ou enviar e-mail para essas pessoas com pedido. Isso é um hábito péssimo que nós temos. Porque a gente só lembra das pessoas para pedir. Então, a gente tem que criar novos hábitos. E quais são esses novos hábitos? Pelo menos uma vez ou duas vezes no mês, mandar um e-mail ou uma mensagem para os nossos doadores, dizendo, oi, tudo bem? Como você está? Não esse tipo de mensagem, oi, como... não é isso nesse contexto. Mas a gente poderia mandar, sim, uma mensagem dessa. Porque a gente passou por um processo, a gente está passando por um processo diferente. Onde a gente tem que perguntar como as pessoas estão, como estão os familiares dessas pessoas. Porque a gente, cada dia que passa, vê na televisão um índice maior do problema que está acontecendo hoje. Então, a gente tem que saber como estão os nossos doadores. Não no contexto de que, se o meu doador vier a falecer, eu vou perder recurso dessas pessoas. Não nesse contexto. Mas no contexto de como realmente estão as pessoas. Porque a gente está passando por uma dificuldade, essas pessoas também estão passando por uma dificuldade. O problema não está só no projeto. O problema está em toda a sociedade. Mas a diferença que eu sempre falo para vocês é, o problema está em toda a sociedade, mas a falta de recurso não está. A gente viu e a gente está vendo cada dia que passa que o recurso está presente aí na sociedade. O problema é que não está chegando no nosso projeto. Mas o porquê que não chega no nosso projeto? Às vezes, é a falta de capacitação dos profissionais. Às vezes, é a nossa falta de comunicação. Às vezes, é a nossa falta de pedido. Às vezes, é a nossa falta de rede. Às vezes, é a nossa falta de informação. E aí a questão dos hábitos. O que está faltando no projeto que eu posso melhorar? É uma questão de se ver. E a gente pouco se olha. Boa noite, Karina. A gente não se olha. A gente sempre pensa na questão de está faltando recurso. Mas está faltando recurso para quê? Por que eu vou captar esse recurso?
Para quem eu vou captar esse recurso? Isso é uma questão que a gente tem que sempre se perguntar. Falar que está faltando recurso é muito fácil. Mas será que a gente está trabalhando e realmente colocando o recurso nos lugares certos? E esses lugares certos, será que a gente está gastando esse recurso da forma correta? Nós já falamos aqui as questões de como que eu posso melhorar a minha captação, como eu posso melhorar os meus gastos no projeto, como eu posso melhorar a forma como eu falo com as pessoas. São várias coisas que a gente fala aqui. Mas a questão é, não adianta a gente tentar fazer algo se a gente realmente não quer fazer este algo. É diferente. E é a questão do hábito. Se eu quero emagrecer, eu tenho que pensar numa pessoa magra. E não é aquela questão de pensar como que uma pessoa magra é, porque a gente pensa, caraca, meu irmão é magro, parece até uma vareta, mas ele come igual um boi. Então, eu não posso pensar como ele, porque ele come pra caramba. E se eu comer pra caramba, eu vou engordar pra caramba. Então, eu não posso pensar nele. Mas eu posso pensar como é um hábito saudável para uma pessoa ficar com o seu corpo padrão, como o índice de massa corporal. Meu índice está alto. O que eu posso fazer para estar no meu padrão? E, ao mesmo tempo, o que eu posso fazer para ser uma instituição melhor? E eu tenho que pensar como uma instituição melhor. Eu não posso pensar como uma instituição que não tem recurso, que não sabe o que faz, que não sabe quais são os seus indicadores, que não sabe quem é o seu público, que não sabe o quanto gasta. Se eu penso dessa forma, eu não estou pensando num grande projeto. Eu tenho que ver desse jeito. Como eu digo para vocês, o que os grandes projetos fazem? Eu não preciso me igualar ou me comparar com os grandes projetos. Eu me comparo comigo mesmo. Mas eu tenho que pensar o que eles estão fazendo para chegar onde eles estão. E essa é a questão. O que eu posso fazer para ter aquilo que eu quero ser? Mas não adianta eu querer ser aquilo se eu não sei aonde eu quero chegar. Não adianta eu pensar simplesmente em querer algo se eu não sei nem o que, na verdade, eu quero e como eu chego naquele espaço. Isso tem a ver com os hábitos. Eu digo para vocês, não adianta você ter só força de vontade. A gente tem que ter, claro, uma grande força de vontade para a gente fazer as coisas. Mas a gente precisa de conhecimento. A gente diz aqui que tem a ver com recursos, pessoas, que o nosso recurso fundamental, gente, é o recurso maior, que vocês têm que entender e entender isso plenamente. Não é o recurso do governo, não é o recurso da empresa. Gente, por trás de todo recurso há pessoas. Se eu não sei me comunicar com essas pessoas, eu não tenho recursos, vamos dizer, financeiros dentro da instituição. Existem projetos que não precisam de recursos financeiros, mas precisam de pessoas para trabalhar nesse projeto, para que ele aconteça. E eu já dei o exemplo para vocês aqui de um projeto que acontece no meio de uma praça pública, que tem um monte de voluntários que sentam ali, ensinam as pessoas física, matemática, química, geografia, história, e cada um vai embora para sua casa e todo mundo feliz. E não precisa de recurso, porque é o meio de uma praça, o banquinho é da praça, o caderno é do aluno. Não precisa de recursos financeiros. Mas, porém, todavia, muitos projetos precisam do recurso porque tem um espaço físico, porque tem funcionários, porque precisam pagar contas. Isso é uma coisa normal. E muitas pessoas falam, Débora, mas aí é difícil esse negócio de recurso, esse negócio de voluntário, esse negócio... Gente, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. A gente tem que passar para as pessoas que uma instituição precisa de recursos para pagar funcionários. Precisa de recurso para pagar as contas. Precisa. Mas qualquer lugar que precisa de recurso para pagar contas também precisa de resultados. Não adianta a gente ficar falando para as pessoas que o projeto existe, que tem contas para pagar, se a gente não mostra resultados. As pessoas precisam saber quem é o projeto. Você precisa saber e falar quem é o projeto. As pessoas dentro da instituição precisam saber o que é o projeto. Toda vez que eu vou num projeto, numa instituição, e eu pergunto isso, e as pessoas não sabem me dizer o porquê da existência do projeto, qual é o objetivo do projeto, quais resultados que o projeto espera ter,
significa que o projeto está a centenas de passos atrás de qualquer outro projeto. Porque se a instituição não sabe o que ela faz, para quem, por quê, por que ela existe? E eu não estou dizendo, gente, no contexto que eu até brinco aqui algumas vezes, já falei isso, olha, não adianta você falar que você quer a criança dentro, estou vendo a criança ociosa e você abre um espaço ali e bota a criança ali para ficar correndo. Não tem muita diferença. Agora, se você está falando que você quer que aquela criança tenha cultura, tenha um espaço de lazer, que essa criança tenha um espaço de interação, que essa criança desenvolva a leitura escrita, que essa criança entenda quais são os seus direitos, isso é uma coisa. Agora, simplesmente tirar a criança do contexto de ficar ocioso na rua, não tem motivo. Ah, mas eu só queria abrir um espaço ali. Agora, se você fala assim, eu abri um espaço para fazer atendimento das pessoas, que eu vejo muitas pessoas ali que estão tendo algumas doenças, que não sei o que lá, abrir um espaço que tem médico, que tem cardiologista, que tem ginecologista, que tem pediatra, eu quero a melhor qualidade de vida dessas pessoas. Ok, fale para as pessoas isso. Fale quantas pessoas você atende, o quanto você gasta. Isso tem que ser um hábito nosso. E como eu disse no começo da live, quando a gente vê um projeto que fala, que mostra, que fale o que ele faz, como ele faz e faz a diferença, isso enche o nosso coração. Enche as pessoas que estão ao nosso redor. E as pessoas falam, caraca, eu quero fazer a diferença junto com esse projeto. Mas se a gente não faz isso, como vai ficar a situação da gente? Será que realmente as pessoas vão ajudar? E aí a gente vai ficar reclamando, ninguém ajuda. Ou o pessoal que não ajuda, ou o pessoal que não faz nada, ou o pessoal... E a gente só critica. E aí essa é a questão do nosso mau hábito. A gente critica. E quando a gente critica, a gente está ali no o nosso fluxo, a galera que está junto com a gente, ela só recebe negatividade. E aí as pessoas ficam, né? Ninguém quer ajudar, né? Tá tudo tão difícil. Para que a gente vai fazer bingo? Para que a gente vai fazer bechó? Para que a gente vai fazer bazar? A gente começa a fazer o quê? Deixar de fazer as coisas para a gente captar recurso. Porque fica tudo muito difícil. É difícil captar recursos com eventos. Responde aí para mim, gente. É difícil captar recursos com evento? Ou a gente se transformou isso em difícil? É sério. Como vocês sabem, eu trabalho com projetos. E quando eu escuto uma pessoa falar assim, caramba, Débora, eu passei no edital e eu achei que eu nunca ia passar. Por quê? Porque é muito difícil. Por quê? E vocês acham que não é simplesmente um contexto da gente ensinar a pessoa a fazer um projeto. É a gente ensinar a pessoa a ter um hábito diferente. É parar e sentar e vamos escrever um projeto. Vamos entender o que é um objetivo, o que é uma justificativa. E quando a gente vai responder esse tipo de coisa, gente, são perguntas que é do dia a dia. O porquê você existe? A gente sabe responder isso. Para quem você faz esse tipo de trabalho? O que você espera? Gente, quando a gente começa a responder esse tipo de perguntas, a gente faz um projeto. Só que o problema todo é que a gente não responde essas perguntas. A gente espera simplesmente que as pessoas colaborem. Mas ninguém colabora com aquilo que não conhece. Ninguém. E como eu disse, quando a pessoa fala para mim, nossa, Débora, eu consegui passar num projetinho, por um projeto bobo, foi uma coisa só de R$ 1.500, mas eu passei. E eu nunca tinha feito um projeto, você que me incentivou a fazer. Mas é o que a gente faz aqui. Incentiva vocês de que as coisas não são difíceis. Não são. Há muita competição, isso é verdade. Mas se a gente se preparar, a gente consegue passar. Eu tenho vários grupos de WhatsApp que eu participo, não que eu tenha, mas eu tenho grupos que eu participo, que uma pessoa uma vez falou, caramba, eu persisti tanto que depois de 4 anos que eu passei nesse edital. Gente, persistência. Persistência, força de vontade. Mas, ao mesmo tempo, ela batalhou para aquilo. Ela se inscreveu no edital, viu por que ela não passou, participou de novo, viu por que ela não passou e participou de novo, e tentou, até conseguir. A gente tenta 1, 2, 3, acaba. Muito difícil. E a gente faz o quê? Perde recurso.
É difícil, eu não vou captar dessa forma. Eu também não vou captar dessa. Eu também não vou captar por essa. E a gente fica na expectativa de quê? De verba do governo. E aí não pode esquecer que verba do governo, gente, não é tão simples assim em ter. Precisa de responsabilidade. Precisa de um bom projeto, que é um plano de trabalho. Precisa de uma equipe organizada. Precisa montar e mostrar que você é apto a fazer esse tipo de coisa. E a gente começa com coisas pequenas. Um passo de cada vez. E quando a gente para, e às vezes fica assim, um passo de cada vez, mas é muito fácil. Boa noite, Braz. Boa noite aqui, deixa eu dar aqui. Vou dar Júnior, porque fica mais fácil. Júnior. Aninha, fica mais fácil falar. Aninha. Deixa eu dar boa noite, Lia. Fica mais fácil. A gente começar com passos pequenos. É aquela questão, quando eu falo para as pessoas, eu não preciso ser, quando eu vou para academia, eu não vou para academia simplesmente para correr uma maratona. Não vou para maratona, mas vou ser para ser um atleta. É sério, gente. Eu tô correndo lá na esteira, é para eu ser um atleta. Não quer dizer que eu vou correr a maratona não, tá, gente? Porque eu ainda não sou boa para isso. Mas eu sei que internamente, para mim, eu já sou um atleta. Eu já sou lá um atleta. No momento que eu falo, vou parar de comer doce, eu não vou parar. Eu já parei de comer doce, eu já internalizei para mim ali que eu não como mais doce. Vai chegar um docinho, vai aparecer, eu falei, cara, não como. Não me oferece, que eu não como. Eu estou internalizando isso. Quando eu chego dentro do projeto e as pessoas falam para mim, mas eu não sei o que eu quero. Não, então a gente vai fazer um exercício. Vamos fazer um exercíciozinho. O que o projeto faz? Aí todo mundo fala, o projeto faz isso. Que bom, então vamos repetir de novo. O projeto faz isso. E repetir de novo, o projeto faz isso. E repetir de novo, o projeto faz isso. Todo dia vocês fazem esse exercício. O projeto faz isso. Toda pessoa que chegar dentro do projeto, você fala, olha, o projeto faz isso, com esse tipo de público. Vai trazendo isso, exercitando. Porque na hora que você chegar e falar com o patrocinador, você já está na ponta da língua. Criou um hábito. Na hora que eu vou participar de vários editais. Se eu leio o edital, o regulamento, eu vou criar o hábito de sempre ler os regulamentos. Não simplesmente olhar e falar, vou ver só os pontos principais. Se eu leio só os pontos principais, todos os regulamentos, todos os editais que eu for ver, eu só vou ler os pontos principais. E eu posso perder a oportunidade de passar naquele edital, porque eu só vejo só os pontos principais. E, na verdade, todos são pontos principais. Isso é um hábito péssimo que a gente tem. A gente não lê um edital todo. A gente olha e fala, tem tantos recursos, finaliza tantos, participo nisso aqui, também dá para fazer isso aqui. Mas, gente, tem coisas que tá ali em outros pontos que a gente não lê. E simplesmente a gente passa, essa daqui é a documentação. E eu já falei para vocês aqui, eu dei pontos principais para vocês, mas eu sempre falo, leia o edital inteiro. Leia o edital inteiro. É bom a gente ler os pontos principais, que a gente vai marcando os pontos principais. Porém, a gente tem que ler tudo. A gente tem que ler, reler e ler de novo, e reler 2, 3 vezes. E se a gente sentir dúvida, a gente tem lá mais informações, dúvidas, mande e-mail para o lugar tal e pedir. Por isso que eu falei, o hábito bom não é a gente esperar o edital chegar, é a gente já procurar os editais aí que estão abertos. Porque na hora que chega na gente normalmente, são 5 dias para acabar. E aí, em 5 dias, até eu mandar o e-mail para tirar dúvida, a pessoa vai responder, demora às vezes. Às vezes 2, 3 dias. E eu só tenho 5. Eu vou esperar 3 dias. E porque muitas pessoas ainda fazem isso. Por que também faz isso? Porque às vezes eu vou escrever edital, participo, faço o projeto todo, já está ali, começo a organizar, e eu perco tempo. Não podia fazer parte, porque aquilo que eu tirei a dúvida. E às vezes, gente, não é uma perda de tempo, não. Às vezes, o exercício de pensar e escrever novamente, e falar, não serviu, ou, eu escrevi, mas não deu certo, eu vou o quê? Mentalizando aquilo ali, e aquilo vai fixando cada vez mais na minha escrita do projeto, tá, gente? Da minha leitura no regulamento, isso tudo vai aperfeiçoando o indivíduo.
Aquela pessoa que está ali para captar recursos através de editais. E não é só a pessoa, tá, gente? Sou eu também. Quando eu falo de editais para as pessoas que eu trabalho, eu exercito também isso e cada vez mais eu aprendo. Eu aprendo com vocês. Por isso que eu sempre falo para vocês, façam perguntas, tirem dúvidas, porque é importante. É uma troca. Não é simplesmente eu dou para vocês. Não, é uma troca de conhecimento. É uma troca de sabedoria. Meu foco não é simplesmente jogar conteúdo para vocês. O meu foco é saber o que vocês pensam, como vocês pensam, o jeito que a gente tem aqui para trocar e se aperfeiçoar cada vez mais. Porque esse é o foco. Se eu aprender a captar recursos, se eu aprendi a captar recursos, vocês também aprendem. É um hábito que a gente faz. Quantas vezes você passou em editais, Débora? Várias. Com quantas pessoas te ajudaram? Várias. E hoje? Hoje eu já sei fazer sozinha. E o inglês, que você tem problema com o inglês? Não é que eu tenho. Olha como a minha mentalidade melhorou. Não é, eu não tenho problemas com o inglês. Eu estou aprendendo inglês. Porque eu já estou mentalizando isso. Porque apesar daquela limitação que eu tinha antes de não fazer um projeto mais, eu tinha uma pessoa para me ajudar, hoje eu já consigo fazer, apesar de ter uma pessoa para me ajudar, mas eu estou muito melhor com o edital em inglês, porque eu estou aprendendo. É assim. Eu não vou fechar as portas da organização, as portas da captação de recursos, como eu disse, por causa de uma limitação, por causa de um mau hábito que eu tenho. E isso tem a ver com a nossa captação também de voluntários. Eu gosto de dizer para as pessoas que o pior hábito que a gente tem em relação aos nossos voluntários é não reconhecer eles. É dizer que voluntário é complicado. É dizer que voluntário não é comprometido. É dizer... Gente, o voluntário não é nada disso. A gente dá aquilo, a gente recebe aquilo que a gente dá. Não tem aquele ditado que as pessoas dizem que como se fala, que seja aquilo que você quer, faça aquilo que você quer para você, não tem uma coisa assim? É essa concepção. Se eu mostro para o meu voluntário que ele é importante para a instituição, e eu falo do meu voluntário, gente, no contexto de que se eu sou uma coordenadora, se eu sou gestora, se eu sou... Não importa quem eu sou dentro da instituição. Se eu estou ali tendo pessoas... Como eu falo, quando eu trabalhava dentro do projeto, eu era uma funcionária, eu era gerente administrativa. Tinha a minha chefe, que era a presidente ali, que era uma voluntária, e eu tinha para quem responder. Eu tinha uma responsabilidade com o projeto, e eu tinha voluntários. Eu tinha os meus voluntários que trabalhavam diretamente comigo ali, mexendo em planilha, mexendo no computador, digitando, vendo, captando recursos junto comigo, trabalhando ali na parte de documentação. Eu tinha os meus voluntários. Mas eu tinha outros voluntários da instituição. E aqueles outros voluntários da instituição também eram os meus voluntários. Por quê? Porque eu vestia a camisa do projeto. Todos dentro do projeto eram voluntários do projeto, não importa se eles eram diretamente ligados comigo ou não. Mas eu vestia a camisa de quê? Eu tenho que vestir a camisa porque eu preciso dessas pessoas para que o nosso trabalho continue acontecendo. Então, a questão, como eu sempre falei para vocês aqui, trabalhar com pessoas que eu trabalhava antes. E antes, quando eu falava com patrocinador, com fornecedores, eu falava com pais de alunos, eu falava com aluno. Não é diferente. São pessoas. São pessoas que têm sonhos, são pessoas que têm dificuldades, são pessoas que têm seus problemas, são pessoas. Mas no momento que a gente trabalha num lugar onde tem uma empresa, que a gente tem a questão daquela de gera lucro, que eu preciso do recurso ali, vamos dizer assim, de quanto mais eu lhe contribui ali dentro da empresa que eu trabalhava, eu ganhava mais com isso, eu trabalhava freneticamente, porque eu ganhava em cima de comissão. Mas a questão era, quando eu fui para um projeto, eu tinha que mudar a forma como eu falava com as pessoas, não a forma no sentido de educação. A educação sempre foi a mesma. Mas a diferença era do que falar, porque a forma como a gente estava... Eu não estava mais fazendo um sonho de pessoas ali no contexto de empresa, que eu precisava daquele recurso, era diferente que agora as pessoas não precisavam do serviço que eu estava oferecendo. Um projeto, ele tem um serviço, sim,
Um serviço público, sim, a gente tem um serviço público, mas a questão é, não tem nada a ver normalmente com as pessoas. A gente vai mudar a sociedade? Tem sim a ver com as pessoas, tem a ver com as pessoas. Mas a diferença não é obrigação muitas vezes dessas pessoas. Não é quando eu vou comprar uma bicicleta, não é quando eu vou fazer um curso de inglês, não é quando eu vou fazer uma faculdade. Não tem a mesma coisa. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que o Braz está falando com a gente. O segredo... Calma aí. O Braz falou com a gente que boa noite. Qual o segundo de continuar com essa... Qual o segredo de continuar com essa disposição? Muito difícil trabalhar com voluntários. Os voluntários não querem ser responsáveis. Então, Braz, e até falando aqui com o Braz dessa questão dos voluntários não querer ser responsáveis. Essa questão dos voluntários não ser responsáveis é a questão que a gente não mostra o porquê deles serem responsáveis com o projeto. Como eu estou dizendo, no projeto onde eu trabalhava, eu tinha a questão de ter pessoas ali, e essas pessoas, todo dia que as pessoas chegavam no projeto, eu falava, caramba, que bom que vocês vieram, poxa, qual a diferença, vocês estão aqui, as crianças. Eu mostrava valor para essas pessoas. Era valor. A importância dessas pessoas dentro do projeto. Essa é a diferença. Se a gente não mostra o reconhecimento, o quanto elas são importantes para a instituição, elas não vão ficar. O projeto tem que se transformar algo de valor. Algo que faz a diferença para elas. É essa a diferença que a gente está falando aqui. Na hora da gente captar recursos, a gente tem que mostrar para as pessoas o quanto elas são importantes. Entendeu? Não é, o projeto é importante, o projeto é importante. Mas sem essas pessoas, não existe projeto. Se eu não mostrar para as pessoas o quanto eu preciso delas, não só para pagar as contas, tá, gente? Não é só para pagar as contas. É isso que eu quero dizer para vocês. É isso que a gente tem que tirar da nossa vida. Eu não tenho que falar para as pessoas que eu estou devendo. Eu não tenho que falar para as pessoas que a gente precisa pagar luz e água, telefone. A gente não precisa falar para as pessoas que a gente tem que pagar os funcionários. A gente não precisa disso. As pessoas sabem disso. Algumas pessoas vão criticar e falar, projeto social tem voluntários, vão viver de voluntários. Não. Projeto social tem que ter voluntário? Tem que ter voluntários. Mas projeto social precisa de funcionários, oficialmente. Pessoas que trabalham ali 40 horas semanais. Pessoas que trabalham 30 horas semanais. Às vezes não dá para ter um voluntário fazendo tudo, porque voluntário não é funcionário. Voluntário não tem que bater ponto, que a gente fala nessas questões. Mas aí questão de habitualidade, de personalidade. Não é isso. O que a gente fala nessas questões é isso. E quando a gente fala de voluntários, o voluntário vai lá toda segunda-feira, 2 horas, show. Mas se o voluntário faltar, tem um outro voluntário que pode ir lá naquele horário dele, que faz a mesma coisa do que ele. Só que a diferença é que aquele voluntário que faltou faz grande diferença. E a gente não fala isso para o voluntário. É essa questão do nosso hábito que tem que mudar. A gente não pode criticar as pessoas o tempo todo, porque crítica não é boa. Crítica deve ser construtiva, e a gente não consegue criar críticas construtivas. A gente cria críticas totalmente negativas. Voluntário é complicado, voluntário é chato, captar recurso é difícil, fazer eventos é chato, fazer rifa é chato. Gente, tudo é chato. O legal é ganhar na Mega Sena e ficar sentada, no nosso iate. Mas o problema todo para ganhar na Mega Sena tem que jogar. Tem que pensar nos números que vão ser sorteados. Tem que ficar na fila da lotérica. Tem que ter dinheiro para pagar o nosso bilhetinho lá para ganhar o prêmio. Olha quantas coisas tem que fazer para a gente ficar simplesmente sentado, deitadinho ali no nosso iate, no meio do oceano ali, sentindo, tomando um champanhe, comendo mais uvinha. Precisa disso também. É isso que vocês têm que entender. Que qualquer coisa que a gente faça precisa de muita força de vontade. Mas também precisamos levantar as mangas para fazer. Precisamos ter conhecimento nas coisas que nós fazemos. Precisamos saber que algumas coisas vão ser difíceis,
difíceis, outras coisas vão ser chatas, outras coisas vão ser burocráticas, outras coisas vão ser super fácil. Mas é aquela questão, hábitos. A gente falou aqui, na nossa live de semana passada, de monitoramento e avaliação. O projeto tem que ter monitoramento e avaliação. O projeto tem que ter uma boa captação. O projeto tem que ter uma boa comunicação. Olha quantas coisas acontecem. E tudo isso envolve o quê? Recursos. Mas tudo isso vai envolver resultados. Entendeu? Ah, que bom que você gostou, Brás, do retorno. Então, assim, a gente precisa disso. Mas para que a gente possa ter tudo isso que a gente tem, a gente precisa simplesmente mudar o nosso hábito hoje. Não é simplesmente pensar, que eu falo assim, pensamento positivo, é legal ter pensamento positivo, mas é mudar o nosso hábito no contexto aonde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar ali. E para chegar ali, vou sim passar por várias montanhas, chuvas, ventanias, vai faltar água, eu vou querer desistir. Vai ter, gente. Vai ter. Mas se a gente realmente quer, a gente vai fazer. E a questão é, a gente já começou a fazer. Vocês estão aqui comigo. Vocês têm o projeto de vocês no contexto de não é ter de posse, como eu gosto de avisar isso para vocês, não é ter de posse, mas é ter o projeto de vocês estão aí no contexto de vestindo a camisa como voluntário, como funcionário, é pertencimento dessa instituição. Eu gosto de lembrar as pessoas que eu sou voluntária de todos os projetos. Todos os projetos que falam comigo, eu já faço parte dele. Às vezes para fazer uma rifa, às vezes para falar como tem que fazer uma coisa, às vezes para explicar a questão da visibilidade nas redes sociais. Eu já faço parte desse projeto. Eu já vesti a camisa desse projeto. E é isso que a gente tem que pensar. Não é simplesmente, simplesmente pensar, eu quero ser uma grande organização. Legal, todo mundo quer ser uma grande organização. Mas como eu faço para chegar lá? E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer, o porquê o projeto existe? Vamos responder essas perguntas e começar com essa. O porquê o projeto existe? O que eu quero fazer? Eu quero ter 50 crianças? Como eu vou conseguir ter 50 crianças? A gente não pode esquecer que o projeto não precisa ser grande. Ele tem que ter qualidade, não quantidade. Eu conheço projeto que atende 30 crianças, todo ano 30 crianças. Débora, 30 crianças é muito pouco. Não, gente. É 30 crianças muito bem atendidas, que comem, que ficam o dia inteiro, que têm notas boas na escola, que a família está super interagindo legal com essa família, realmente está tendo o fortalecimento de vínculo dessas crianças com a família. São 30 crianças. O trabalho começou com 5. Ficou 5 durante um bom tempo. Hoje são 30, depois de quase 10 anos de projeto, são 30 crianças só. Mas a qualidade do projeto é muito diferente. E é aquela questão, vamos ver o que a gente fez antes. Qual foi o nosso progresso, nosso processo aí para a gente chegar hoje tendo 30 crianças muito bem tratadas. Um trabalho de qualidade. Entendeu o que a gente tem que pensar? E a questão é, o que eu quero fazer? O que eu posso mudar para realmente estar aonde eu quero chegar? E a questão é, não vai sozinho. Se junta com pessoas que realmente querem fazer a diferença com você. E diga para as pessoas que estão ao seu lado o quanto elas são importantes. Não simplesmente ache que essas pessoas não são comprometidas. Porque, como eu disse, elas não são comprometidas porque vocês não mostram comprometimento com elas. Mostre comprometimento. Mande uma mensagem. Obrigada por vocês estarem aqui. Olha o quanto vocês estão fazendo pelo projeto. Poxa, você é importante. Fala para as pessoas. A gente esquece isso. A gente, às vezes, nos fala com o nosso filho, com o nosso marido, o quanto eles são importantes para a gente, o quanto a gente ama eles.
E a gente fala, a gente fala sim. A gente não fala, gente. A gente não fala, a gente nem demonstra. Mas a gente acha que isso é importante. Ah, eu tô com ele é porque eu amo ele. Não, gente. Fala uma vez ou outra, eu amo você. Fala pro seu filho. Apesar vocês acharem, meu Deus, eu não tô aguentando esse moleque dentro de casa, já são 6 meses, eu já tô quase matando esse moleque. Fala pra ele. Cara, eu sou muito feliz por ter você aqui no meu lado, meu filho. E eu tô aqui para o que você quiser. Mas vai limpar teu quarto. Entendeu? Fala. É a mesma coisa que a gente tem que falar com o nosso voluntário. Cara, obrigada por você estar aqui. Olha o quanto você já ajudou. Olha quanto a gente pode fazer mais ainda. Fala para as pessoas. Mostre. Não simplesmente critique. Dê feedbacks. Do nada, gente. Não é dar feedback assim no momento de uma reunião. Não. Chega e fala. Pô, fulano, brigadão por você estar aqui. Tô muito feliz. Caraca, tu tem que ver a diferença que você está fazendo no projeto. Fala para eles. Manda um bom dia e fala, galera, poxa, cara, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. A gente está mudando o projeto, a gente está junto, a gente está misturado. Fala. Demonstre. Não simplesmente acha que é obrigação, nem do funcionário, nem do voluntário. Como eu disse, faça as pessoas vestirem a camisa do projeto. Pessoas que vestem a camisa são pessoas comprometidas e fazem um trabalho com muito mais qualidade. E como eu disse, mude os seus hábitos, pequenos hábitos, e faça todo dia, todo dia, todo dia. Como as pessoas dizem, os hábitos não vão mudar em 21 dias, como as pessoas dizem. E estudos já disseram que você tem que ter aí 66 dias aí para um hábito realmente mudar. E 66 dias para que você possa mudar esse hábito que você tem. Não é ter um novo, é mudar, que a gente está fazendo mudanças. E a coisa importante que eu tenho que dizer para vocês é que eu não quero mudar ninguém, gente. Eu não mudo ninguém, eu não sou capaz de fazer isso. Eu dou as ideias, eu dou para vocês o conhecimento, o meu conhecimento, para que vocês possam ver o que está ao redor de vocês e o que vocês podem mudar dentro do projeto e fazer o verdadeiro impacto social, que foi o que vocês disseram no momento que vocês criaram ou no momento que vocês viraram presidente da instituição de vocês. Essa é a diferença. E é isso que eu estou aqui para fazer com vocês. Mudar o mundo junto. Show? Deixa eu ver aqui o que a Eliane falou para a gente. Quando eu comecei a ouvir você estar debaixo da cama, sem caminho, hoje eu voltei para a luta, cheia de esperança. Meu edital está em análise. Ai, que bom, Eliane! Show de bola, gente. Deixa eu repetir aqui, que chega até a ficar arrepiada com essas coisas. Quando eu comecei a ouvir você, eu estava debaixo da cama, sem caminho, e hoje voltei para a luta, cheia de esperança. Meu edital está em análise. Então, assim, a questão aqui que a Eliane falou aqui, que ela estava triste, né? E depois que ela viu aqui, escutou a gente aqui, mudou, acreditou, foi o que eu entendi, a perspectiva dela, a visão dela aí, e ela está aí batalhando e já está com o edital aí em análise para ver se ela ganha esse recurso. E é esse o objetivo aqui, Eliane. Realmente, é fazer com que vocês tenham a esperança no que vocês estão fazendo de verdade. É o que vocês estão fazendo de verdade. Porque no momento que a gente enfraquece, a gente desanima, tudo desanima ali dentro do projeto. As famílias desanimam, a instituição num todo, funcionários, voluntários desanimam. Então é aquela questão, eu estava falando aqui com meu esposo no outro dia, que às vezes eu estou desanimada com algumas coisas que acontecem aqui, às vezes até mesmo no trabalho, e eu falo, cara, eu estou tentando aqui fazer a diferença junto com as pessoas. E às vezes é aquela questão que é difícil. E como eu disse, e até falei para vocês, a gente não muda ninguém, eu não posso mudar ninguém. E é isso que às vezes a gente fica chateado, eu não consegui mudar. E a gente tem que entender que a gente não muda ninguém. A gente se muda. Por isso que eu falo para vocês. E eu tô lendo um livro bem legal, gente. Olha só o livro que eu tô lendo. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá? E esse livro aqui tá sendo bem interessante, que é o Hábito Atômico, que é um livro que tá para criar hábitos de verdade. E como eu disse para vocês, não vou mudar, claro que não é que eu não vou mudar, eu vou mudar. É essa a concepção, eu vou mudar. Mas eu acredito na mudança realmente, eu acredito na minha mudança. E é o que a Eliane falou, no momento que você acredita na sua mudança, no momento que você acredita que você vai fazer aquilo, você faz. O problema todo é que a gente está desanimado, e a gente não tem que ficar desanimado, gente. A gente tem que fortalecer e dar muito ânimo para as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente está bem.
a gente está bem, a gente está aí com a nossa família, a gente está bem de saúde, a gente está bem mentalmente, e a gente tem que dar esse nosso bem para os outros. E dando nosso bem para os outros, a gente vai ver muitas coisas boas acontecerem ao nosso redor. E não no sentido de troca, não, tá, gente? Não nesse contexto, mas realmente no que a gente está fazendo no social. O social é isso. O social é fazer a diferença, é mudar o mundo, e é um mundo que é meu e seu. E se quanto mais coisas a gente fizer de bondade, mais coisas a gente fizer para fazer essa diferença, a gente constrói um mundo muito melhor. E é esse o foco aqui, construir algo que a gente sabe que pode melhorar sim, mas a gente tem que saber como isso pode melhorar. Essa é a base de tudo. Não somente força de vontade, mas conhecimento de como a gente pode melhorar cada vez mais o trabalho que a gente faz. Show? Você me ajudou muito. Estava triste, sem emprego, sem acreditar em nada e voltei com muita coragem. Muito bem, Eliane. Continue aí com a gente. Gratidão aí pelo seu retorno. Então, faça o quê? Compartilhe, divulgue, fale aí das nossas redes. A gente tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp, tem Telegram. A gente tem várias coisas aí que vocês podem estar. Telegram, então, vocês podem todo dia aí a gente tem um conteúdo novo. A gente fala de editais, a gente fala sobre hábitos, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre tudo ali, eu falo sobre tudo. A gente está bombando aí em relação a editais. Toda vez que tem alguma coisa aí de edital, a gente está comunicando para vocês, cursos, a gente fala de tudo ali no Telegram. E a gente está aí no Instagram e no Facebook, a gente tem uma abinha que vocês podem se inscrever também no nosso canal do Telegram, que a gente sempre está passando conteúdo ali. Então, se vocês quiserem, participem, ficarei super feliz aí com a participação de vocês. E a mesma coisa em relação a vocês estarem aí divulgando as nossas redes, o nosso trabalho, para que mais pessoas possam fazer igual a Eliane aqui, se incentivar e levantar aí e sair debaixo da coxa e falar, cara, eu sou uma Mulher Maravilha, mané. Peraí. Não vou parar. Que criptonita foi essa? Não sei nem qual é a criptonita, né? Não sei nem qual é o negócio aí que tem aí que diminui aí a força da Mulher Maravilha, eu não sei. Mas eu sei que a gente tem que ter força, muita força para fazer o trabalho que a gente faz. E a gente não pode desistir, porque a nossa força é muito maior do que a nossa desistência. E como eu disse, vamos lá, passe para outras pessoas que estão aí tristes e magoadas e que não conseguem. Pode vir aí para o nosso canal, que a gente sempre tem conteúdo, sempre assuntos legais. E não esquece, gente, fale com a gente. Coloque aí conteúdos que vocês tenham interesse. Como eu disse, a gente está aí trazendo gente para falar com vocês, pessoas aí diferentes, para trazer mais conteúdo, mais conhecimento aí, para a gente trocar cada vez mais, por isso que a gente está trazendo outras pessoas. Então, continue aí, divulguem nossas redes, para que vocês possam ter outras pessoas para terem aí esse mesmo conhecimento do que vocês. E, claro, vocês também trazendo conhecimento, que eu gosto dessa troca aqui, junto com a gente. Show? Deixa eu ver aqui um momentinho de diálogo com muita instituição. Oi, Débora, eu gostaria de marcar com você. Manda uma mensagem para mim, Braz, e a gente vê direitinho para a gente se falar, tá bom? Então, gente, gratidão pela presença de todos vocês. A gente hoje fez a nossa live terça-feira, mas a gente está aqui na quinta-feira, às 19h55. Como eu disse, a gente está fazendo 2 lives por semana, tá? Então, vai ser segunda e quintas, às 19h55. Então, eu vou esperar vocês às 19h55 aqui na quinta-feira, nesses mesmos canais que vocês estão me vendo. E não esqueçam, se vocês quiserem ter mais conteúdos, a gente tem um canal do YouTube, que tem vários conteúdos, várias lives que a gente coloca lá, tem vários vídeos e muitos vídeos. Então, tem mais de 400 vídeos, se eu não me engano, ali, que vocês quiserem, falando sobre, na verdade, captação, né? Tudo está falando sobre captação lá, os nossos vídeos, tudo que a gente fala aqui envolve a captação. Se a gente mudar, como eu disse, os nossos hábitos, aí, a forma como a gente vê o nosso projeto, vai aumentar cada vez mais a captação dentro da instituição. Um exemplo aqui é a própria Eliane, que mudou a concepção dela aí, e está vendo que a captação envolve tudo. Ela levantou, saiu lá da cama e falou, opa, eu sou mais forte do que isso. E já está aí participando de um projeto. E vamos lá, tudo certo aí para você passar nesse edital. E que quero que todos também me dêem um feedback igualzinho dela aí, que vocês estão trabalhando, estão aumentando a equipe, estão aumentando o pessoal, está engajando, estão aí captando recursos, que é isso aqui que a gente quer ter aí de vocês. Cada vez mais um projeto
profissional, qualificado e fazendo realmente o verdadeiro impacto social. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês aqui na quinta-feira, às 19h55. Tchau, tchau, gente. Brigadão pela presença de todos.